Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de ODS no Planejamento Municipal. Nessa aula 3, nós vamos falar sobre o papel de uma Comissão Municipal ODS. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Hoje, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre a possibilidade, a estratégia de criação de uma lei municipal que promova a Agenda 2030 e os ODS. A gente vai falar da criação de uma comissão municipal ODS. A gente vai falar da elaboração de uma Agenda Municipal 2030 e de um plano de ação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por fim, a gente vai falar da coisa mais importante para esse nosso curso, que é a vinculação dos indicadores e metas da Agenda 2030 ao PPA. Então vamos lá. Primeira das grandes estratégias é uma possibilidade para os municípios, a criação de uma lei municipal que trate da Agenda 2030. Então, o município de São Paulo, em 2018, por iniciativa do Legislativo, isso é muito interessante no município de São Paulo, eu vou contar um pouco mais para vocês. No município de São Paulo, o Executivo estava ensaiando em 2017 a possibilidade de elaboração de uma lei que dissesse que a Agenda 2030 deve ser diretriz das políticas públicas municipais, mas o Legislativo foi mais rápido e eles publicaram a Lei 16.817 em fevereiro de 2018 aqui em São Paulo. Essa lei, ela adota a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU como uma diretriz em todas as políticas públicas municipais. Ela também determina a criação da Comissão Municipal ODS, da qual a gente vai falar daqui a pouquinho, e ela determina então essas duas coisas, a adoção da Agenda 2030 e a criação da Comissão Municipal ODS. Isso é bem interessante porque é uma estratégia que pode ser adotada por outros municípios, a criação, a elaboração, a publicação de uma lei que adote a Agenda 2030 como diretriz das políticas públicas municipais. Bom, mas o que a gente ganha com isso? Tendo uma lei, a gente tem uma segurança no arcabouço institucional jurídico maior para cobrar as diversas secretarias e órgãos públicos municipais de que eles estejam engajados com esse processo de incorporação da Agenda 2030 nos seus instrumentos de planejamento, porque a gente sabe, que o município tem o PPA, o Plano Plurianual, como um grande instrumento de planejamento, mas que a gente tem uma série de outros planejamentos setoriais e por isso é muito importante que os diversos órgãos municipais estejam engajados com a implementação da Agenda 2030. Uma lei municipal é a primeira das estratégias nesse sentido. Mas eu não tenho uma lei. Ainda assim eu posso criar uma comissão municipal ODS? Claro, com certeza, sem dúvida nenhuma. Você pode criar uma comissão municipal ODS por meio de um decreto. Isso é plenamente válido. Você pode criar, alguns municípios, como Santos, por exemplo, não tem uma comissão municipal ODS, mas eles têm um comitê intersecretarial composto por todos os órgãos, conduzido pela Secretaria de Governo da Prefeitura de Santos, e eles conduzem sim um processo de implementação da Agenda 2030. Então é uma outra estratégia possível de implementação, de engajamento dos órgãos públicos municipais no processo de municipalização ou de localização da Agenda 2030. Bom, no caso do município de São Paulo. No caso do município de São Paulo, a gente tem uma lei, essa lei foi regulamentada por meio de um decreto e houve a publicação de um edital para a seleção das organizações da sociedade civil. Isso é interessante, a gente ter um processo seletivo, porque isso legitima esse espaço democrático de participação da sociedade. Então é interessante ter um processo seletivo das organizações da sociedade civil que vão compor esse espaço, porque na realidade torna esse espaço mais legítimo, mais democrático. Então foi por isso que a cidade de São Paulo optou por publicar um edital e selecionar as suas organizações, as organizações que estavam sediadas na cidade de São Paulo, para ocuparem esse lugar de tomada de decisão em relação à implementação da Agenda 2030 no município. Então, no caso, a prefeitura habilitou as instituições interessadas e houve um processo seletivo com votação entre os pares. Então, as organizações em segmentos votaram entre elas, então as instituições de ensino que estavam no segmento sociedade civil, academia,
elas votaram entre elas para determinar quem seria o representante titular, quem seria o representante suplente, em 2 vagas, né? Então, na cidade de São Paulo, a Comissão ODS, além de paridade de gênero, ela tem um processo de ocupação de titulares e suplentes por organizações diferentes. Isso faz com que a gente tenha 16 organizações da sociedade civil na Comissão ODS, mas só 8 cadeiras, só 8 votos, o que torna o processo um pouco mais célere do ponto de vista da tomada de decisão. A Comissão Municipal ODS, essa segunda estratégia, né, de implementação da Agenda 2030 nos municípios, em São Paulo, tomou posse em julho e a gente teve um evento de posse solene no dia 4 de agosto de 2020, que foi quando São Paulo entregou o seu primeiro relatório voluntário local. Os relatórios voluntários locais são uma estratégia das entidades subnacionais de comunicar como está o seu engajamento com a Agenda 2030 no âmbito municipal. Então, mesmo que o governo federal não esteja tão comprometido com a Agenda 2030 quanto no momento da sua elaboração, os municípios têm a possibilidade de demonstrar que estão sim avançando na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio da entrega de relatórios voluntários locais para a Organização das Nações Unidas. Então, São Paulo entregou o seu primeiro VLR, Voluntary Local Review, em 4 de agosto de 2020, que foi quando houve um evento de posse solene da Comissão ODS. Mas, para além da experiência de São Paulo, uma terceira estratégia de municipalização, de incorporação dos ODS no planejamento municipal, é a elaboração do que a gente em São Paulo chamou de uma Agenda Municipal 2030. Bom, mas o que significa ter uma Agenda Municipal 2030? No caso de São Paulo, significou um instrumento de planejamento de longo prazo, uma pactuação entre poder público e sociedade civil sobre em que lugar a cidade de São Paulo gostaria de estar no ano de 2030. Então, a partir das informações disponíveis no município de São Paulo, a partir dos indicadores sobre os quais a gente consegue fazer o monitoramento, inclusive pensando aqueles sobre os quais a gente tem governabilidade e não tem governabilidade, o município de São Paulo publicou esse ano, em 2021, no dia 31 de maio, a sua Agenda Municipal 2030. Nessa agenda, essa agenda contém 545 indicadores que vão ser monitorados ao longo dos 10 anos que faltam para a nossa concretização da Agenda 2030, e eles vão ser monitorados anualmente pelo Observa Sampa, que é um site, uma plataforma de indicadores da cidade de São Paulo. Então, ter uma estratégia de municipalização da Agenda 2030, dizendo, bom, das 169 metas da ONU, essas são as metas que se aplicam à realidade do município de São Paulo ou de qualquer outro município, e é assim que a gente vai lidar com elas. É isso que a Agenda 2030, Agenda Municipal 2030, tenta fazer. Então, é muito interessante ter uma estratégia. Então, a terceira das estratégias sobre as quais eu gostaria de falar com vocês é essa. Mas, independentemente de ter uma lei, ou de ter uma comissão, ou de ter uma Agenda 2030, os municípios podem se engajar com a Agenda 2030 por meio da elaboração de planos de ação. Então, é interessante porque um plano de ação pode ser um instrumento de uma única gestão para 4 anos, estabelecendo, a integração em relação aos programas e às ações, contendo aí os instrumentos, ações e programas para efetivação da Agenda 2030 nesse respectivo município. Na cidade de São Paulo, a gente está agora no processo de elaboração do nosso plano de ação com base na Agenda Municipal 2030. Esse processo está sendo conduzido pela Secretaria de Governo Municipal em 6 câmaras temáticas e essa proposta vai ser validada pelos gabinetes das secretarias dos órgãos públicos municipais e vai ser publicado na forma de um compromisso, realmente ações para avançar com a implementação da Agenda 2030 no município de São Paulo. Mas, por fim, e mais importante para esse curso, claro, é esse processo de vinculação dos indicadores e metas da Agenda 2030 ao PPA. No município de São Paulo, a gente já tinha uma Agenda Municipal 2030 com 545 indicadores, então a gente já tinha avançado no sentido de escolher as métricas para medir o nosso avanço em relação à Agenda 2030. Então, no caso da cidade de São Paulo, a seleção de indicadores foi a partir da Agenda 2030. Sempre que os indicadores pudessem ter relação da Agenda 2030, pudessem ser relacionados ao gasto público planejado, esses eram bons candidatos a indicadores do PPA.
Além da relação com o gasto público planejado, a gente também pediu que as secretarias pensassem se aqueles indicadores eram sensíveis a alterações no curto prazo, ou seja, nesse período de 4 anos, se eles possuíam uma fórmula de cálculo replicável e compreensível e se eles eram passíveis de serem monitorados nos próximos 4 anos. Então, quando a gente não escolheu apenas indicadores da Agenda 2030, né? Então, o município de São Paulo tem um programa de metas que estabelece as prioridades dessa gestão para os próximos 4 anos. Então, no âmbito dos programas do PPA, então eu sei que vocês já ouviram falar, o PPA tradicionalmente é dividido em programas e esses programas contemplam um conjunto de ações. Tem algumas outras possibilidades, divisão em eixo, em objetivo estratégico, mas classicamente os PPAs possuem programas e ações estratégicas ou ações orçamentárias. E a estratégia do município de São Paulo para o PPA, para a vinculação dos indicadores da Agenda 2030 ao PPA, foi que os indicadores que tinham uma característica de olhar para a política mais geral foram usados para o monitoramento, para a vinculação no âmbito de programa. Os indicadores em que a gente media entregas mais pontuais foram indicadores que a gente chama indicadores de produto ou de entrega, são indicadores que a gente sugeriu a vinculação a nível de ação orçamentária. Então, esse processo foi feito de forma participativa, né, com os diversos órgãos da administração pública municipal, e eles foram estimulados a usar esses 545 indicadores que já tinham sido selecionados para o monitoramento da Agenda 2030, para que eles fossem usados para o monitoramento do PPA no âmbito do município de São Paulo. Bom, mas o meu município não tem Agenda 2030, não selecionou indicadores ainda. O que eu faço? Meu Deus, está chegando a data de entrega. O que eu tenho para agregar para vocês aqui? Vocês selecionem indicadores que tenham relação com o gasto público, isso é muito importante. Em muitos processos municipais, às vezes os indicadores são selecionados de forma descolada do gasto público. Então, em primeiro lugar, escolham indicadores que tenham relação com o gasto público, que sejam sensíveis a alterações nos próximos 4 anos, que possuam fórmula de cálculo replicável e compreensível e que sejam passíveis de serem monitorados ao longo dos próximos 4 anos. Então, eu espero que a experiência do município de São Paulo, de planejamento municipal, seja positiva, inspire vocês de outros municípios a fazerem o mesmo, a vincularem as ações de vocês aos programas e às ações orçamentárias do plano plurianual de vocês. Então, guardem agora, lei municipal, comissão municipal, agenda municipal, plano de ação e, por fim, essa estratégia de seleção de indicadores. Então, mesmo que vocês não tenham uma lei, mesmo que vocês não tenham uma comissão, mesmo que vocês não tenham ainda uma Agenda Municipal 2030, vocês têm aí a oportunidade de fazer esse processo de vinculação de um jeito que faça sentido para o município de vocês, respeitando as especificidades de cada uma das localidades. É possível sim fazer uma vinculação entre a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e esse instrumento, essa peça tão importante do planejamento orçamentário dos municípios. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem os demais vídeos, agradeço a atenção de vocês, um abraço, até a próxima!